Sabia que dá para investir em mais de 9 mil empresas do mundo todo com menos de R$100? Sim, desde 2021 isso está acessível aqui para os investidores brasileiros. Eu até já fiz um vídeo sobre esse ETF que a gente vai falar aqui. Eu vou deixar aparecendo aqui agora, caso tu queira ver com mais detalhes desse ETF. Mas esse vídeo aqui mais rápido é para te mostrar como que esse ETF está se comportando até o momento e para te ajudar a responder, será que esse ETF é bom para colocar na tua carteira? Para quem não sabia, eu estou falando desse ETF World 11 e olha, mesmo eu que falo inglês acho difícil falar essa palavra, peguei até uma dica aqui, mas realmente a minha pronúncia em alguns momentos pode ficar meio ruim, mas é esse ETF aqui que eu estou me referindo, que basicamente ele é um ETF que foi lançado aqui no mercado brasileiro e ele replica um outro ETF que já existe nos Estados Unidos desde 2008, que é o VT. Nesse vídeo aqui eu não vou passar com todos os detalhes, porque eu já fiz esse outro vídeo que vai estar aparecendo aí para vocês, que explica com mais detalhes tanto esse ETF, mas esse vídeo aqui é mais um acompanhamento e para ajudar a responder algumas dúvidas que vocês têm. A principal dúvida que as pessoas têm é: Felipe, faz sentido eu investir nesse ETF? Olha aqui, ele está com rentabilidade negativa desde o lançamento. Lembrando, ele foi lançado aqui no Brasil em 2021, então não tem nem 5 anos. E em renda variável, o prazo menor de 5 anos é muito pequeno para tu fazer quaisquer as avaliações. E eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com esse ETF. Mas antes, aqui ó, só para dar um gostinho, como que esse ETF está constituído? Ele tem empresas no mundo todo. Ele dá um peso maior nos Estados Unidos, mas ele tem empresas em vários outros países e aqui estão as maiores posições desse ETF. E se tu quiser saber como que os investimentos estão distribuídos entre os setores, tem aqui uma figura para te dar essa ideia. Mas quando tu investe no ETF, tu tem que ver se a tese dele faz sentido. Não querer ficar analisando cada açãozinha que tem lá dentro, porque aí perde um pouco o sentido de tu ter um ETF. E eu falei várias vezes aqui ETF, se tu não sabe, se quiser deixar nos comentários, deixa que eu vou te explicar. E tem outros vídeos aqui no canal que eu explico com mais detalhes o que é um ETF. E agora, gravando esse vídeo, eu vi uma informação que parece ter incorreta aqui. Ó. Tá mostrando que o VT está com rentabilidade negativa desde o lançamento. Mas não é isso que aparece na página do ETF lá dos Estados Unidos, que a gente já vai ver. Mas basicamente, então, as pessoas ficam com um pouco de receio de investir nesse investimento aqui, porque veem que ele está com rentabilidade negativa desde o lançamento. Só lembrando, isso aqui é um investimento que tu faz aqui na Bolsa Brasileira. Então ele reflete tanto a variação do investimento, como a variação do dólar, já que ele replica um investimento que está lá nos Estados Unidos. E se a gente for olhar, nos últimos 5 anos, o dólar basicamente ficou um pouco abaixo. Se a gente pegar aqui, ó, de 2021 até agora, o dólar está alto, mas ele está num valor um pouco abaixo do que ele já esteve ali pelo ano de 2021. Em 2021 ele teve uma queda, depois subiu de novo, depois teve uma queda, e aí agora em 2024 ele está num patamar que ainda é um pouco inferior às máximas que ele fez em 2021. O dólar ter tido esse comportamento ajuda o ETF ali, World 11, ter tido uma rentabilidade negativa. E agora vamos olhar a página do ETF americano, que é o VT, que é onde o World 11 ele investe. Então, se tu é um investidor brasileiro, tu tem acesso a comprar o World 11 na Bolsa Brasileira e esse ETF vai fazer esse investimento lá na Bolsa Americana. Só que hoje já é tão fácil investir lá nos Estados Unidos que em termos de praticidade não tem muita diferença em tu abrir uma conta numa corretora americana e investir diretamente lá. No Banco Inter tu faz isso com apenas alguns cliques. Mas por outros motivos, como por exemplo o imposto de herança lá nos Estados Unidos, que pode chegar a ser bem pesado, essa é uma outra discussão que eu não vou entrar aqui nesse vídeo. Mas vamos dar uma olhada aqui no VT, principalmente que o pessoal está interessado, que é a performance. Se eu botar aqui na performance anual, olha que interessante, ó, em 2009, logo depois da crise de 2008, 33%, depois 13%, depois menos 7% e assim sucessivamente. Mas reparem que retornos negativos não são muito comuns nesse investimento aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos que tem aqui, se eu não contei errado, apenas 1, 2, 3, 4 anos que acabou com retornos negativos. E, curiosamente, o maior retorno negativo dessa série foi agora em 2022, que apresentou um retorno de menos 18%. E para quem está curioso, o Brasil aqui ó, representa 0,60% do ETF VT.
E eu achei essa página aqui que tem uma análise interessante, porque ela não mostra só o retorno anual, mas ele mostra a distribuição dos retornos mês a mês. Então aqui está um gráfico sobre essa distribuição dos retornos e aqui a gente pode ver em forma de tabela. Por exemplo, ali, ó, 2022, que foi o ano que teve a pior performance, ele acabou com menos 18% no ano, ele chegou a ter uma queda ali acumulada de quase menos 25%. E olha aqui que interessante, em 2020 também, foi o ano da pandemia, ele chegou a ter uma queda de menos 22%, mas ele acabou fechando o ano com mais 16%. E aqui no Brasil também teve um comportamento semelhante à bolsa. Teve uma queda bem rápida ali em 2020, teve, se eu não me engano, acho que 6 ou 7 circuit breakers. Eu lembro porque eu fiz bastante investimento nessa época. E depois, no decorrer do ano, teve uma recuperação até bem rápida. Bom, e quando eu fui dar zoom aqui para mostrar para vocês, eu percebi uma coisa que eu realmente não tenho explicação. Os números aqui parecem condizentes com o que a gente estava vendo aqui no site do VT. Ó, retorno de 2023, 21,90, 2022, menos 18%, 2021, 18 com 25%. Tá, teve uma pequena diferença aqui no retorno de 2021, mas basicamente os dados pareciam estar bem consistentes. Só que eu comecei a rolar aqui para baixo, tem dados até 1970, o que não parece fazer muito sentido, já que a página aqui do próprio VT diz que ele foi fundado em 2008. Então já coloquei um pouco em xeque a confiabilidade desses dados aqui. De qualquer forma, aquele gráfico ali de retornos mensais ao longo do tempo, o histórico, é interessante para a pessoa realmente ter uma consciência de qual foi o caminho que aquele investimento percorreu até aquele momento. Porque se tu olha só os números de fechamentos anuais, pode ser que tu tenha a impressão que aquele investimento ele é muito mais seguro do que ele realmente é, porque no meio do ano ele pode ter tido quedas bastante grandes e até frequentes, mas aí daqui a pouco ele fecha o ano com um retorno positivo. E aí a pessoa acha que ela aguenta aquela volatilidade, só que aí quando ela põe o dinheiro dela, e aí geralmente ela vai querer ficar olhando mês a mês, especialmente o investidor iniciante faz muito isso, pode ser que a pessoa não aguente a volatilidade e queira sair do investimento antes de ter um período de investimento que seria condizente com o investimento em renda variável. Ok, fizemos essa análise um pouco mais rápida, mas a pergunta que tu deve estar se fazendo: tá, Felipe, eu devo investir no World 11 ou no VT? E a resposta é que depende dos teus objetivos. Eu sei que tu já deve estar cansado de ouvir isso, mas é verdade. O que eu posso dizer é que a maioria dos investidores provavelmente vai ter resultados muito piores do que se eles investissem, por exemplo, a parte de longo prazo, num ETF tipo World 11 ou no VT. Então tem níveis de melhoria na tua carteira. Uma pessoa, por exemplo, que só investe em fundos de investimento caros, ou só investe na poupança, não tem investimentos de longo prazo, se ela conseguir entender que esse investimento é para um período mais longo, que tu não vai poder ficar sacando teu dinheiro no curto prazo, o World 11 ou o VT pode ser uma boa opção para já dar esse upgrade. Agora, eu na minha carteira, eu não invisto através dele. Eu prefiro fazer a minha montagem de carteira de uma forma mais específica. Então, por isso que eu falei que depende da pessoa. Mas com certeza não dá para dizer que esse ETF é um ETF ruim, como daqui a pouco um ETF focado muito em um setor, por exemplo, setor de tecnologia ou setor de reais. Durante os momentos de hype eles vão muito bem, mas quando a gente olha historicamente, esses ETFs focados em setores não têm resultados melhores do que um ETF mais amplo. Espero que tenha ajudado. Se ainda ficou com alguma dúvida, comenta abaixo. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.